Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje nós seguimos a nossa série em homenagem aos educadores que fazem a diferença na realidade em que vivem. São essas pessoas que transformam o mundo através da educação e nos mostram que dá para acreditar num futuro com mudança e esperança. E uma delas é a Larice Silva de Moraes, que já está aqui comigo, professora da Escola Saint-Hilaire e também idealizadora do projeto Afroativos. Larice, um prazer te ter aqui de novo no estúdio, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, obrigada. É um grande prazer estar aqui novamente. Vamos começar falando sobre esse projeto tão lindo, né, que está presente na tua história, na tua trajetória como professora, né, Larice, que é o Afroativos. Solte o cabelo, prenda o preconceito, correto? Então conta pra gente como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa. Sim, o Afroativos, ele surgiu na minha sala de aula, numa turma de 4º ano, no ano de 2017, a partir da carta de uma aluna que questionava o que havia de errado com o cabelo, né? E a carta dessa aluna me levou também para um lugar onde eu não queria mais estar, né? Que é a infância de uma criança negra, bolsista, numa escola privada de Porto Alegre, e que viveu, né, muitas dessas opressões, né, que ela mencionava na carta, embora também não tenha a cor da pele como mais um fator, né? E aquilo me travou. Eu fiquei, geralmente espera-se que a professora vai saber o que fazer, né? É a pessoa que está ali para resolver, né, as demandas que surgem da comunidade, dos alunos, né? Enfim. Mas, de fato, eu fiquei assim, muito sem saber como agir. E uma ex-aluna que fazia monitoria na minha sala de aula e que tinha passado por um processo muito parecido no ano anterior, leu a carta, né? E ela me pediu, né, prof, deixa eu conversar, né, deixa eu conversar com a gurizada, talvez, né, faça sentido para eles, eu gostaria também de compartilhar um pouco da minha história. E foi o que aconteceu, né, eles voltaram ali do intervalo e ela fez ali aquela roda de conversa e surtiu muito efeito, tanto que no dia seguinte, a menina que escreveu a carta, né, na época ela tinha 10 anos, né, com uma consciência que eu não tinha na idade dela, né, e ela veio no dia seguinte, né, depois da fala dessa outra menina, com a parte dos cabelos soltos para a escola, né, e isso gerou todo um clima, assim, né, de alegria, de euforia. Era uma turma inicialmente muito difícil, né? Houve um processo anterior, um projeto anterior de revisão de valores a partir da diversidade, de valorização dessas diferenças, né? Não apenas a aceitação, mas de valorizar essas diferenças. E então essa turma era um ambiente seguro para essa menina, né? Tanto que talvez ela tenha se sentido confortável para pôr para fora, né? Um trecho da carta dizia assim: quando falam do meu cabelo, eu fico com um aperto no coração. Isso não me entra. Eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. E ela termina perguntando: o que tem meu cabelo? Eu não sei mesmo, né? E quando, até hoje, assim, eu não sei, não consegui encontrar a palavra, né, para definir o sentimento que eu tive quando eu vi os olhares das duas, né, da menina que tinha feito a fala para a menina que tinha escrito a carta, se encontrando no corredor da escola, na entrada da sala de aula, né? E essa menina que fez a fala, a Gine, ela até hoje diz, né, ela já é ex-aluna da escola, né, já está construindo outras histórias, outras narrativas em outros espaços, e ela diz: eu não imaginava que uma palavra minha teria tanto poder, né? E então, a partir daí, começa essa movimentação. Essa menina que é acolhida num grupo que faz toda uma festa, né? Vem assim, tu tá linda, teu cabelo tá maravilhoso, tá maravilhosa, só que isso durou até o recreio. Ela já voltou do recreio de capuz na cabeça, né? Ela já voltou do recreio cabisbaixa e sem dizer uma palavra sobre o assunto. E os colegas vieram extremamente revoltados e queriam, obviamente, responder a essa violência emocional, a essa violência psicológica, estrutural, através do quê? Da violência física, né?
Sora, a gente viu o que aconteceu com ela, a gente não pode mais aceitar, a gente vai pegar eles na saída, né? E então, o afroativo surge nesse contexto onde eu também me vi diante de uma situação sobre a qual eu não tinha mais controle algum. Então, precisávamos buscar alternativas juntos para resolver, ou minimamente para a gente desencadear um debate sobre, né, as questões raciais, né? Hoje, nas escolas, ainda há um esvaziamento, né? Parece que ou tudo é bullying ou tudo é racismo, não se define nada, não se combate da maneira que deveria, e a gente esvazia essa discussão, né? Então, buscando alternativas com esses alunos fora do horário de trabalho, inclusive, né? Indo para a escola, enfim. Uma amiga que estava ciente já da situação, psicóloga, professora aposentada da rede, enfim, ativista já, né, da causa antirracista, me enviou uma imagem. E nessa imagem, né, tinha uma menina negra com Black Power, e dentro do Black Power estava escrito: solte o cabelo, prenda o preconceito. E a partir daí começou toda essa trajetória do Afroativos. E é muito linda essa construção, né, Clarice, porque tem uma frase muito linda que eu acho da Angela Davis que fala que a gente não tem que ser só combater o racismo, a gente tem que ser antirracista, lutar contra o racismo, não basta não ser racista, né? Então, é bem isso que vocês fazem. É essa diferença que você consegue fazer através dessa transformação. Então, eu quero que tu fale para mim um pouquinho da questão da alfabetização, porque hoje você é totalmente envolvida com essas questões, né, para tentar barrar o preconceito em sala de aula, porque a gente sabe que muitas vezes a gente foca na criança, no aluno que sofre o preconceito, que sofre o racismo, e a gente esquece de que, na verdade, o problema está muito além dele, o problema está nos outros, então a gente tem que começar ali pelos outros, indo pelas beiradas para transformar essa realidade, né? É porque o racismo, ele é um problema estrutural, né? E ele está nas instituições. A escola é uma instituição e uma extensão da nossa sociedade que é racista, machista, né? Preconceituosa de forma geral. E essas opressões, elas acabam, né, sendo reproduzidas também nesse espaço, que deveria ser um espaço mais transformador, né? Mas o que acontece, né, com a questão da alfabetização e por que eu fiz essa contextualização? Geralmente, quando eu pergunto, principalmente no início do ano, o que vocês entendem por racismo? É xingar o outro, é falar do cabelo, é falar... Até assim, é chamar o outro de 4 olhos, é dizer que tá gordo. Eu digo, não, gente, vocês estão confundindo, né? E principalmente, essa ali é a pontinha do iceberg, né? A gente está falando de racismo enquanto uma estrutura, né? E as estatísticas estão aí para comprovar, né? Não é a professora Clarice que está aqui dizendo a partir de uma vivência, a partir de um trabalho, né, que já acontece há alguns anos, mas as estatísticas nos dizem, né? E a alfabetização vem, e eu vou usar a definição de alfabetização que foi construída numa das nossas reuniões por um aluno, quando uma das alunas novas perguntou o que era alfabetização, e ele explicando para ela, e a gente ali, né, observando e tal. E ele disse para ela assim, sabe, quando a gente faz um texto e a senhora corrige, como é que é o nome daquele negócio? É o rascunho, né? O que nos entregaram foi um rascunho da nossa história. E agora a gente está passando a limpo. Nossa. Né? Então, com essa frase, né, o Kelvin, na época, eu lembro dos nomes, assim, como se fosse ontem. Com essa frase do Kelvin, né, eu poderia dizer que a alfabetização é a ressignificação da nossa história, da nossa cultura. Infelizmente, quando nos bancos escolares, na minha época foi assim, infelizmente hoje ainda é assim. Quando a gente vai trabalhar a história do povo negro, é lá na gavetinha do currículo festivo, do 20 de novembro, na Semana da Consciência Negra, e sempre em alusão ao quê? Ao período de escravização no Brasil. Né? Sendo que existiam reinos, existiam impérios, existe toda uma outra história, e a intenção dessa alfabetização não é romantizar a história, mas sim, tem uma escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, e ela fala sobre o perigo de uma história única, onde ela fala sobre o poder que as histórias têm de espoliar, de caluniar, né, a história de um povo, de uma pessoa, mas elas também têm o poder de resgatar essa dignidade. Então, a alfabetização é ressignificar
é trazer também outras narrativas que, infelizmente, ainda não são aprendidas, não são ensinadas e não proporcionam também a oportunidade de trocas, né, dentro dessas instituições. Sabe, Larissa, que você me trouxe uma coisa agora que eu lembrei que a Pérola Santos, do projeto Meninas Crespas, também me contou. Na minha época de escola eu não tive esse contato. A gente o que aprende, infelizmente, é só a questão da escravidão, que é algo que não tem como apagar, nunca vamos apagar e a gente tem que sim debater isso, porque é assim que a gente combate o preconceito, né, o racismo. Mas ela me comentou sobre a questão dos reis africanos, né, a história linda que tem por trás disso, que a gente tem que valorizar isso também, tem que mostrar para aquelas crianças que muito antes de existir esse impacto absurdo que aconteceu, já existia muito empoderamento. Foi ano de 2019, eu iniciei um projeto que chamava O Continente Africano que a mídia não mostra. Né? E era um concurso. O final de tudo isso era, né, a culminância lá era um concurso, mas para isso a gente fez toda uma contextualização, uma sensibilização com a escola inteira. Né? A nossa escola tem cerca de 1.100 alunos nos turnos manhã, tarde e noite. E aí organizar essa programação para que todas as turmas pudessem passar por esse momento de sensibilização, para que depois a gente pudesse lançar a proposta para a comunidade. E foi incrível o trabalho. No momento em que nós iniciamos, principalmente com os pequenos, sempre fazia essa pergunta, né? Quando eu falo em África, né? O que vem à mente de vocês? Muitos disseram, é um país de negros, é um país onde tem miséria. Né? Eu lembro de selva, eu lembro de floresta. E eu fiz um convite, né? Para que eles conhecessem 10 países do continente africano. A cada imagem que era projetada na sala era um diferente. Porque até quando eu peguei o Egito, né, para falar sobre o Egito, eu não peguei aquela imagem clássica das pirâmides, dos faraós, porque isso já está no nosso imaginário. Né? Peguei outras imagens para que eles também passem a ter aquele gostinho de eu vou atrás disso, né? Eu vou pesquisar sobre isso. E foi... aí a gente trouxe essa questão dos reinos, né? A questão... e aí tem muito a guarda do rei, né? No filme Pantera Negra, agora eu esqueci o nome de Wakanda, né? mas esqueci o nome, né, das guerreiras, né, enfim, que faziam, inspiradas no quê? Nas guerreiras do Daomé. Que lindo, né? E então a gente começou a estudar as guerreiras do Daomé, porque muitos alunos a partir daí, mas quem são as guerreiras do Daomé, né, enfim, as Dora Milaje, que eram, né, essas guardiãs do reino e tal. Então, é a gente ir proporcionando um trabalho e contextualizando dentro da escola e proporcionando que outras narrativas elas se fortaleçam, né? E tem um detalhe muito específico. Na escola, aquele aluno vai ter aquele período ou aquela ação e talvez algum professor vá fortalecer isso depois, talvez não. Né? Tem turmas onde eu entro, hoje na escola eu trabalho com a ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais. Tenho toda a minha carga horária voltada, né, para a ERER, dentro do Afroativos, mas também dentro do EEAB, que é um programa da nossa Secretaria de Educação, aqui do município de Porto Alegre, que se chama Espaços Educativos Afro-Brasileiros e Indígenas. Cada escola tem o seu educador referência e a gente trabalha com os professores ao longo do ano, né, para fomentar, então, a ERER ao longo do ano, dentro do currículo, né. E como é importante cada vez a gente falar mais sobre isso, né? A gente já está notando que a sementinha está plantada e está começando a dar frutos. Mas vamos falar um pouquinho de ti agora. Quero saber o que te motiva a fazer essa diferença tão importante que você faz, Larissa. Quando eu escolhi, né? Eu sempre quis ser professora, mas eu tentei diversas outras profissões antes de abraçar de fato, né, essa empreitada, por estar muito consciente da situação dos professores no Brasil, né? Da desvalorização, do sucateamento da educação pública. Né? Mas não teve jeito. Tem um momento, né, pelo menos para mim, houve um momento em que eu percebi que eu tinha um emprego,
né, era bem remunerada por esse emprego, mas eu trabalhava em modo automático. Era o emprego que pagava as minhas contas. Né? Eu não trabalhava com aquela, né? Batia o ponto ali, terminou e deu. Aquilo não era algo que, de fato, me fazia sentir útil. Né? E quando eu comecei a fazer o magistério, aí foi assim, porque eu disse, eu vou experimentar, eu sempre quis ser professora e tal, vou experimentar fazer o magistério ali no Instituto de Educação, né? E é gratuito, né? Vamos ver o que acontece, enfim, e comecei. Quando entrei já no primeiro semestre, eu disse, é isso aqui, como eu vivi tanto tempo sem isso, e principalmente eu tive professoras excelentes, né, que transformaram também a minha trajetória, e elas me incentivaram desde o primeiro semestre, quando abrir concurso tu faz, porque tu tem perfil, né, aquela coisa do professor, de olhar, bater o olho e saber, né, o que cada aluno, cada aluna, né, tem ali que pode ser otimizado, né, aproveitado, potencializado. E foi assim que eu comecei, mas o gosto pela educação pública, né? Acredito muito na educação pública. Meu filho é aluno da escola onde eu leciono, né? E ele começa com essa possibilidade de transformar, né? A gente tem ali nas mãos a possibilidade de transformar vidas, trajetórias, realidades. Eu acho que é isso que me encanta. É aquela coisa, a educação não tem preço, mas a falta dela custa caro, né, Larissa? Bastante. E tem essa questão também de como que é para te olhar para trás e ver todas essas, eu não digo só as crianças, porque a gente sabe que uma criança, ela vai para casa, leva aquilo para casa e transforma toda uma comunidade. Como que é olhar para trás e ver essas transformações que você realizou na cabeça dessas crianças? E é exatamente isso, Vanessa. Começa na escola, com as crianças e vai enraizando na comunidade. Hoje a gente tem no projeto mães, avós, tias, pais, né, que foram fazendo movimentos de duas formas, né, por dois caminhos. O primeiro caminho da curiosidade, do eu quero, como a dona Maísa, que é a nossa griote, nossa mais velha, né, griote feminino de griot, veio através da neta, eu quero isso pra mim, como é que é isso, enfim, né, e a gente foi se aproximando, outras mães, nossa, minha filha me ensinou tal coisa, eu queria saber como é que funciona, e começaram a vir, né, mas o outro caminho também, de que não adiantava, a gente começou a perceber que não adiantava trabalhar o empoderamento, importante falar sobre empoderamento através do conhecimento, né, o Afroativos, antes de qualquer outra definição, é um grupo de estudos, a gente trabalha com a questão da formação de intelectualidades negras. Né? E quando a gente começa, né, nesse caminho, muitos alunos chegam em casa e às vezes não têm o mesmo respaldo, não encontram o mesmo afeto, o mesmo abraço. E a gente percebe também que não é nem culpa dessas famílias que estão reproduzindo esse racismo, mas a forma que elas entendem, né, as questões raciais no Brasil. Né? O lugar onde elas se colocam, não, né? O lugar onde geralmente a sociedade as coloca. Então a gente começa a perceber a necessidade de desenvolver estratégias para trazer também essas famílias. Né? Então hoje o Afroativos, ele não é só o trabalho que a gente desenvolve dentro da escola, ele ultrapassou os muros da escola. A gente tem, a gente já está no 5º calendário afroafirmativo lançado. E temos 3 livros também publicados de poemas, livros de histórias, a partir também da vinda dessas mães que começaram, Dona Maísa escritora, né? E ali começa também esse novo movimento do uso da literatura como uma ferramenta antirracista. Né? E o que é educação para ti, Larissa? O que significa esse movimento? Para mim, educar é aprendizado constante. A educação, eu costumo dizer também, e eu acho que tem a ver com a pergunta anterior, né, do que me motiva, né, a ser educadora. Eu gosto muito mais de aprender do que ensinar. Então, a gente está aberto também para trocar e ver o tanto que a gente tem a aprender também com essas comunidades, com essas famílias, com essas histórias e fazer disso uma construção coletiva, né? Construir esse conhecimento, mas de modo que ele seja útil para essa comunidade,
ele seja emancipador. E como tu te sente hoje, Larice? Porque a gente já falou algumas vezes sobre o projeto Afroativos, né? Mas hoje a gente está falando de ti, a importância que você tem na história da educação, a sua trajetória enquanto educadora. Como que você se sente diante dessa importância que você tem, que a sua profissão tem, que a sua essência tem na vida de tanta gente? É um misto, né, eu me sinto muito honrada, muito feliz com o reconhecimento, né, da minha comunidade, mas ao mesmo tempo é um senso de responsabilidade muito grande. Quando eu fui para a final do Prêmio Sim à Igualdade Racial em 2019, que é o maior prêmio da América Latina, sim, que é o maior prêmio da América Latina voltado, né, a essas questões de igualdade racial, o Afroativos tinha 2 anos. Né, 2 aninhos de projeto e já estava sendo reconhecido como um finalista, eram 3, né? E a cerimônia foi no Copacabana Palace, aquela coisa toda, foi um alvoroço, porque assim, foi uma semana muito doida. Na segunda-feira eu estava no sofá da Fátima Bernardes, na época do encontro, né, falando sobre o calendário 2019. Na terça eu estava lá no Copacabana Palace, na final do Prêmio Sim à Igualdade Racial, e no sábado no palco do TEDx Laçador, trazendo, né, um pouco dessa trajetória aí. E foi muito maluco porque um jornal do bairro fez uma matéria a partir do que viu nas redes sociais. E lá na capa do jornal do bairro estava a professora Larice e a fake news, né? Fui vítima da primeira fake news da minha vida. Professora da Lomba do Pinheiro ganha prêmio. Não, nós só fomos finalistas. E para nós aquele já era o prêmio, né? Enfim, né? Todas as pessoas andavam com aquele jornal depois na escola, porque eu moro lá, né? Mudei minha vida para Lomba do Pinheiro, né? Para ficar mais próximo da escola, por ser a escola onde eu escolhi também para o meu filho estudar. E foi muito doido, porque onde eu ia, as pessoas mostravam que tinha o jornal e eu fiquei assim, e agora? Falo ou não falo que não ganhou, né? Que bom se toda fake news fosse né? assim. E então, a partir disso, por que eu falo, né? Sobre, mas tá falando do projeto de novo e não de ti. Na noite em que eu volto do Rio de Janeiro, eu, né, pego o filho, que estava na casa da minha mãe, vamos, né, comer uma pizza, vamos comemorar, enfim, e na pizzaria, lá da Lomba mesmo, um senhor me abordou. Ele disse, a senhora que estava no programa e tal, segunda-feira, eu disse sim. Ele disse, eu nunca me senti tão orgulhoso de ser morador da Lomba do Pinheiro. Né? E o meu filho prontamente levantou e disse, eu sou o filho dela, né? Esse jornal que fez essa matéria, todo mundo tinha o jornal, enfim, mas eu estava dando aula, já tinha passado, isso estava dando aula, uma colega me chamou na sala dela e disse, tu precisa ver isso. Uma família negra, né, encapou a capa do caderno do filho com a capa do jornal. Nossa. E essa mãe, né, encapou a capa do caderno do filho e ele mostrava, eu tenho o caderno da Sora. Né? Podia ser qualquer personagem, qualquer super-herói, né, naquele caderno, mas ele escolheu ter o caderno da Sora. Então isso, ok, é muito emocionante. Eu até consegui falar hoje, porque eu sempre quando eu falo dessa história, né, vem aquela vontade, assim, aquela emoção mesmo. Mas também o senso de responsabilidade. Eu tenho um mantra que eu aprendi com a gurizada, que é o quem vê close não vê corre. Porque tem muito trabalho de base, né? Os closes que a gente dá aqui na televisão, nas outras mídias, são importantes para que tenha visibilidade, para que um número maior de pessoas, né, seja também impactado, né, diante do que a gente vem fazendo dentro da nossa comunidade. Mas os corres são a base do que a gente faz todos os dias. Né? É muito mais do que isso. E tendo em vista toda essa comemoração que a gente tem que fazer em cima disso, eu quero que você deixe seu recado também, Larice, para quem está nos assistindo, quem quiser acompanhar o projeto Afroativos. Então, o Afroativos vocês podem encontrar nas redes sociais, né? Temos o Instagram, que é Afroativos, @Afroativos, SH de Saint-Hilaire, né? Quem vai falar com vocês lá é o Alisson, que é um aluno que já saiu da escola há bastante tempo, mas continua cuidando aí dessa rede social. Tem o Facebook também, que ainda é
o lugar, o canal pelo qual a gente mais se conecta com a nossa comunidade. Muitas pessoas ainda utilizam, né? Então a gente mantém o Facebook e tem o e-mail também, afroativos@gmail.com, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho. A gente tem lançamento aí oficial do calendário Afroativos 2024. Se eu não me engano, a gente está em dúvida entre se vai ser 20 ou 21 de março. Já teve o lançamento na nossa comunidade, mas vai ter o lançamento, e a homenageada desse ano do calendário é Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, né? Relatora do parecer que regulamenta a lei da 639, se a gente tem uma lei hoje, né? E ela é uma mulher negra, gaúcha. As pessoas precisam conhecer essa trajetória e valorizar, né? É isso, assim, nos acompanhem nas redes e compartilhem, né, ações. A gente tem diversas produções de conteúdos para serem replicados também, né, em outros espaços, porque acho que é bem importante a gente pensar nisso também, né? Ok, vou agir, mas de que forma? Mas a partir do quê, né? Então a gente tem aí bastante material disponível também para quem quiser botar a mão na massa, né, e seguir na luta. E é isso aí, eu vou te liberar porque assim tem aula depois. Né? Tem aula depois. Tinha antes, corri, agora tenho depois também. Larissa, fiquei muito orgulhosa de poder contar a tua história. Muito obrigada por compartilhar ela conosco e parabéns por esse trabalho tão lindo que tu desenvolve. Obrigada, eu que agradeço. Espero que tenha feito sentido, né, para as pessoas que vão conhecer um pouquinho dessa trajetória. Um bom trabalho, então. Obrigada. Essa foi a Larissa Silva de Moraes, idealizadora do projeto Afroativas. O Trajetória de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Hoje nós ficamos por aqui, mas a gente volta na próxima edição com novas trajetórias de educadores para trazer para você. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!